concordo com o Pedro, abaixo daquele Gerson que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver. E você, Vitor Birner, o que pensa dessa situação envolvendo o Pedro e o puxão de orelha público do Rogério Ceni? Eu acho que o Pedro está incomodado, sim, com a questão da seleção brasileira. Outro dia, o nosso editor, o chefe, o Dimas, comentava comigo, eu não sei se ele chegou a usar essa tela do programa, se usou, peço perdão porque não me lembro agora. Quando o Gabigol está à disposição, o Pedro atua pouco, se não me engano, acho que a média era de 12 minutos por partida. E o Pedro tem isso na cabeça. O Gabigol vai voltar da seleção na Copa América e durante a Olimpíada ele estará à disposição do Rogério Ceni. E o Pedro tende a atuar pouco. Se a gente for pensar que o Muniz vem jogando bem e que também merece alguma chance, talvez menos ainda do que atuaria se não tivesse um outro reserva, obviamente abaixo dele, Pedro, à disposição do treinador. Tudo isso parece que está incomodando o jogador. Não sei se tem alguma coisa pessoal também. Quando você vê uma reação dessas do Pedro, é uma reação muito atípica, né? Quando o Rogério fala, o Pedro é um menino bonzinho. O Pedro não é um cara de reclamar. O Pedro já esteve melhor que o Gabigol em algumas fases do Flamengo. Eu acho o Gabigol mais jogador que o Pedro, mas o Pedro já esteve melhor em alguns momentos. Ficou na reserva e não criou problema algum. Então, para mim, essa questão da seleção brasileira está mexendo com o jogador, só que ele vai ter que amadurecer porque assim é a vida. Né? A gente é contrariado, as coisas não são como nós queremos, né? Às vezes o nosso patrão, em determinada época de nossa vida, pede que façamos uma função que não é a que mais achamos merecedores, ou às vezes temos a chance, por exemplo, de cobrir um grande evento no jornalismo e achamos que merecemos em algum momento da carreira e não somos enviados para lá. Então, infelizmente, para o Pedro, é assim que a banda toca. E eu espero que ele tenha uma atitude mais madura, que ele entenda que ele se equivocou, né, e que peça desculpas ao Muniz, no caso que é o jogador que entrar, que explique que não é uma coisa contra ele, de se achar melhor ou pior, porque no final das contas, todo jogador tem que pensar que ele está ali acima de tudo para preservar o melhor ambiente, a melhor harmonia coletiva possível. Ô Birner, eu estou plenamente de acordo com você e também com o Rogério Ceni, porque parece muito difícil a gente desvincular a insatisfação do Pedro com o que está acontecendo em relação à convocação olímpica, né? É normal que seja assim, é normal que ele fique mais irritado, mais insatisfeito e que ele se sinta no direito até de querer jogar mais, querer jogar o tempo todo, né? É aquele cara que diz, bom, eu não vou para a Olimpíada, então eu vou jogar o tempo todo, eu quero estar os 90 minutos de todas as partidas. Não estou dizendo que ele tem razão em pleitear isso, né? Mas eu acho que assim, tem muito disso. Agora, o que eu acho também que colabora para permitir uma reação de um cara que nem é do feitio dele fazer isso, é o fato de você ter ali antecedentes no próprio Flamengo de outros jogadores que se sentiram na liberdade de agir dessa maneira. Então, até comentei, na época que a gente teve a reação do Gerson, que foi depois da reação do Gabigol. Era legal que a diretoria do Flamengo, né, sem apontar o dedo para X, para Y ou para Z, deixasse muito claro para os caras que não vai mais tolerar isso aí, que não vai mais aceitar esse tipo de reação, que isso não pode virar o padrão no Flamengo. Porque claro que se um faz e nada acontece, o outro faz e nada acontece, todo mundo vai se sentir no direito de agir dessa maneira. E especificamente no Flamengo, que tem um técnico que está longe de ser uma unanimidade, não é legal, né? Não é uma reação legal, é uma reação ainda mais nociva do que seria com um treinador que é indiscutível, que a torcida ama, que é um cara intocável e tudo mais. Não é o caso do Rogério Ceni. Então, acho que precisa ter uma intervenção também da diretoria com o elenco para deixar claro que esse tipo de ação não vai ser mais tolerada. Aí o que a diretoria vai fazer quando os caras reagirem desse jeito é uma outra história. Mas acho que eles precisam agir, senão daqui a pouco vai ser o Muniz reclamando que foi substituído. Oi, André. Eu estou de pleno acordo. Para responder a pergunta que estava na tela agora há pouco, o Pedro tem motivo para ficar irritado? Sim. Eu consigo entender que ele tem motivo para ficar irritado e eu até me solidarizo com o incômodo que ele sente. Eu já falei aqui, na última vez que eu estive presente, nós discutimos esse assunto. Eu acho que é absolutamente legítimo, especialmente no caso de um jogador da idade dele, querer estar em uma edição dos Jogos Olímpicos. Eu entendo e aplaudo o desejo, mas como disse o Vitor, a vida nem sempre acontece da maneira
como nós gostaríamos. E existem outras decisões a serem tomadas que não estão sob controle dele, principalmente pelo fato dos clubes não serem obrigados a ceder jogadores. Isso tem acontecido aí, né? Em todos os setores do futebol. O Liverpool, me parece, anunciou hoje que não vai ceder jogadores que pudessem ser convocados para jogar os Jogos Olímpicos. E é exatamente o mesmo tipo de postura que o Flamengo adota em relação ao Pedro. Eu consigo entender os dois lados. O desejo do jogador por uma oportunidade que ele não sabe se terá de novo, provavelmente não, e a necessidade do clube. E isso também não dá ao Pedro e a nenhum outro o direito de estabelecer as novas configurações, que foi o que o Jean disse. Ok, eu não vou, mas então eu fico em campo por 90 minutos, eu não serei substituído jamais. Porque essa não é a atribuição de nenhum jogador de futebol. André. Nenhum. Né? Até então... Desculpe, André. Não, vai lá. Não, até porque quando o clube conta com um jogador, uma coisa óbvia, oitava de final da Libertadores. De repente, o Rogério acha que tem que jogar com ele e Gabigol juntos. Ou bate na madeira, toca, 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 o Gabigol pega, sente alguma coisa. Quem é o primeiro a entrar em campo? O Pedro. Como que o treinador e o clube podem prever esse tipo de situação? Claro. São momentos agudos da temporada. Tem um mata-mata de Copa do Brasil, um mata-mata de Libertadores. E o Flamengo é um clube, isso é essencial falar, que cumpre o combinado com seus jogadores no que diz respeito a salários, até onde a gente sabe a direitos de imagem, que gastou uma fortuna para contratar o jogador, que fez do Pedro, graças aos méritos do Pedro, mas também ao Flamengo, um jogador maior aqui do que ele era quando saiu, porque ele participa de uma equipe que ganhou o Campeonato Brasileiro, que é candidata a ganhar outros torneios. Então, como não há possibilidade de você ter certeza de que tudo vai transcorrer bem e que o Pedro vai, por exemplo, jogar pouco, apenas jogar pouco, ele tem que estar à disposição aqui. E, repito, assim é a vida, assim é o trabalhador, assim são os empregos, assim são as grandes remunerações. Você nem sempre faz tudo o que quer. Os grandes executivos de empresas, de multinacionais, às vezes trabalham meses sem descanso, né, para ganharem fortunas, tem que lidar com situações que não gostam. Isso também funciona para o trabalhador que ganha menos, para qualquer função. Às vezes, por exemplo, falta alguém, você vai lá e cobre a falta do outro e você tinha uma outra coisa para fazer, é óbvio, né, uma Olimpíada, mas esse é o anseio do jogador. Às vezes você tem o outro, seu anseio, de repente você pode querer mais ir para a praia no final de semana do que o jogador quer ir para a Olimpíada. Eu não estou aqui para medir o desejo de cada um, nem a importância do desejo de pessoa X ou de pessoa Y, e você não pode ir porque o outro teve um problema. É a vida do trabalho. Isso não é. Quando o jogador discute isso nesse tom, eu entendo, como o André, eu entendo a vontade de ir, mas é um pouco de mimo. E isso não é uma coisa do Pedro, isso é muito uma coisa da classe de jogadores de futebol do Brasil. Porque eu acredito, posso estar falando uma bobagem, que formados em outros tipos de sociedade, eles reagem a isso de uma maneira muito mais normal ou muito mais tranquila do que a gente tem visto algumas vezes aqui em nosso futebol. Certamente. Mas para eu concluir, eu também concordo que isso esteja mexendo com todo mundo, porque coisas diferentes aconteceram, né? A reação do Pedro ao ser substituído é completamente distinta daquilo que típica, é o comportamento dele, e o Rogério até falou sobre isso. E o fato do Rogério ter também sido tão claro, tão transparente numa crítica a um dos seus jogadores, não que o jogador não mereça a crítica, o comportamento é condenável, é desrespeitoso e não se discute, né? Mas o Rogério não costuma, técnicos de futebol em geral, não costumam fazer isso, se limitam a dizer assunto interno, não gostei, vamos tratar aqui internamente, próxima pergunta. E o Rogério até elaborou em relação ao que ele pensa sobre isso. Neste momento, representando o clube, que está num conflito, entre aspas, com um dos seus jogadores mais importantes. O clube quer o Pedro em campo, enquanto estiverem acontecendo os Jogos Olímpicos e as indisponibilidades do Gabriel Barbosa. Com essa atitude, todos perdem, porque o Pedro não tem tranquilidade, foco, concentração para fazer o trabalho dele e também não joga a Olimpíada. É ruim para todo mundo.
O Maurício, nosso fã de esportes, participa. Antes do Pedro, no jogo contra o América, salvo engano, teve revolta de Vitinho e Gerson. O Ceni não estaria perdendo o vestiário? Os nossos colegas até falaram sobre isso também, né? Um precedente que já havia sido aberto, talvez até por isso o Ceni hoje externando o que pensou da atitude do Pedro. Diga, Birner. Só para completar, aí eu vou muito na linha, eu assino embaixo o que disse o Jean. A diretoria tem que entrar nessa discussão, tem que tomar as rédeas, é ela que tem que falar com o jogador mais do que o técnico, ela tem que dizer, o técnico é o nosso funcionário, como você é o nosso funcionário, e aqui a coisa extrapola simplesmente a questão do treinador, você precisa entender que a gente precisa de você. Eu acho que isso é uma coisa que vem de cima e o treinador, se necessário, complementa de uma outra forma. Não dá para deixar isso só para o treinador resolver. E eu acho que a diretoria do Flamengo vai conversar com o centroavante e não vai deixar o Rogério órfão nessa, digamos assim, administração de incômodo, de insatisfação do atleta.